Vamos ver, então, a lei estadual que nós temos no estado de São Paulo, que traz penalidades para atos discriminatórios relacionados à orientação sexual e identidade de gênero, uma lei de 2001, achei bem interessante e avançada, não é, para a época. Já reforça que nós temos no estado uma preocupação especial com o combate da discriminação em razão de orientação sexual. Trouxe aqui o texto na íntegra, reforço que são penalidades administrativas, porque cabe à União legislar sobre direito penal, não é? Não poderia o Estado estabelecer crimes, obviamente, então são penalidades na esfera administrativa. E vamos ver aqui, eu dei destaque a alguns trechos da lei que acho que podem chamar a atenção da banca, que podem gerar questões para vocês. Qual que é o objeto aqui dessa lei? A lei é 10.948, de 5 de novembro de 2001. É uma lei estadual, sofreu atualização em 2013. E aí nós temos logo no artigo 1º a previsão de que será punida toda manifestação atentatória ou discriminatória praticada contra cidadão homossexual, bissexual ou transgênero. Então, bastante ampla, já com a terminologia moderna que é utilizada, não é? Então, proteção bastante ampla prevista no artigo 1º. Aí, no artigo 2º, nós temos um rol de atos que são considerados atentatórios, discriminatórios. Vejam que os direitos em questão podem ser individuais ou coletivos dessas categorias de pessoas, né? Nós temos aqui várias ações que podem ou não ser violentas, que incluem a proibição de ingresso ou permanência em estabelecimento público, em ambiente público ou privado que seja aberto ao público, a ideia de cobrar mais caro, de sobretaxar hospedagem, de impedir locação, compra, aquisição, a prática pelo empregador de atos de demissão direta ou indireta em função da orientação sexual, que infelizmente é muito comum. Inibir ou proibir a admissão ao acesso profissional. Me chamou a atenção o item 8º, proibir a livre expressão e manifestação de afetividade. Nós já vimos muitos manifestos, inclusive a exposições, a feiras, a eventos que envolvem manifestações por parte dessas pessoas, em que elas vão ali discutir muitas vezes ou expor a sua arte, isso tem alguma relação com orientação sexual, isso sempre desperta, né, debates acalorados, manifestações dos mais diversos segmentos. Então, isso, inibir ou proibir essa livre expressão e manifestação de afetividade consistiria em um ato discriminatório. Então, a meu ver, merece destaque aqui esse artigo 2º, inciso 8º, tá? Por isso que eu coloquei para vocês de vermelho. Deem uma lida com cuidado, porque acho também que isso poderia ser transformado em uma questão. O que está previsto como um ato atentatório ou discriminatório que leva em consideração a orientação sexual? Então, é bom ter uma noção. Quem pode ser punido? O cidadão, inclusive detentores de função pública, civil ou militar, e toda organização social ou empresa com ou sem fins lucrativos de caráter privado ou público que estejam lá no estado de São Paulo, né? Então, achei super interessante isso. As empresas também, organizações, a punição não é só para pessoas físicas. Isso nos chama a atenção. Sempre que nós tivermos a prática desses atos discriminatórios, a apuração vai se dar por processo administrativo. E como é que vai se iniciar esse processo administrativo? Por reclamação do ofendido, ato ou ofício de autoridade competente, então aqui ex ofício, não é? Comunicado de organizações não governamentais de defesa da cidadania e direitos humanos. Então, se o órgão tem notícia, através dessas condutas, vai ser iniciado um processo administrativo para apurar
esses atos discriminatórios. A vítima dos atos discriminatórios pode apresentar sua denúncia. Também achei interessante. Então, através de quais meios pode ser apresentada a denúncia? Pessoalmente ou por carta, telegrama, telex, isso aqui já desatualizado, né? Via internet, ok, ou facsímile, acho que também não se usa mais. A quem será apresentada a denúncia? Ao órgão estadual competente e ou organizações não governamentais de defesa da cidadania e direitos humanos que vão passar, não é, a denúncia para o órgão responsável. Essa denúncia deve ser fundamentada por meio da descrição do fato ou ato discriminatório, tem que ter identificação de quem faz a denúncia, mas é garantido o sigilo do denunciante. Recebida a denúncia, compete à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, então uma secretaria estadual, promover a instauração do processo administrativo devido e apurar, se for o caso, impor, não é, as penalidades cabíveis. Então, estamos falando de um processo que é iniciado por essa secretaria estadual, ela pode firmar convênios com municípios, Assembleia Legislativa Estadual e câmaras municipais. Sexto, acho muito plausível cobrar quais são as penalidades previstas nessa lei. O que nós temos? A possibilidade de advertência, multa de 1.000 ou 3.000 UFESPs, são as unidades fiscais lá do estado de São Paulo, então começa com 1.000, em caso de reincidência, 3.000. E aqui, gente, suspensão, aqui eu imagino que dependa da gravidade, né? Suspensão da licença estadual por funcionamento, estamos falando de organizações, de empresas que dependam disso. Suspensão por 30 dias ou cassação da licença estadual para funcionamento. A previsão que os itens de 2 a 5 não se aplicam aos órgãos e empresas públicas, porque eles vão seguir um regramento próprio, né, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. Os valores das multas podem ser elevados em até 10 vezes, se em razão do porte do estabelecimento aquela multa for inócua. A autoridade responsável pela emissão da licença tem que ser informada em casos de cassação. Então, acho que esse artigo 6º merece destaque, ele é muito bom de ser cobrado em provas. Aos servidores públicos que deixarem de cumprir os dispositivos da lei, serão aplicadas as penalidades previstas no seu estatuto. O poder público, para dar publicidade, vai disponibilizar cópias dessa lei, a fixar em locais de fácil leitura, em estabelecimentos. Ela entrou em vigor na data da publicação. Então, uma lei curtinha, interessante, é uma lei que está de acordo, inclusive, com o que nós temos na própria normativa internacional, né? O objetivo aí de envolver os estados, a sociedade na prevenção e na proteção, na promoção mesmo dos direitos das pessoas da comunidade LGBTQIA+, e isso envolve, obviamente, punir eventuais atos discriminatórios, é o que o Estado de São Paulo está aqui buscando fazer através dessa lei. Então, achei interessante, uma lei curtinha e que pode ser, eu aposto muito, quando eles colocam essas legislações estaduais, né, leis, decretos, aposto muito que isso aqui pode gerar uma questão, não é? Então, é uma leitura curta que já pode garantir uma questão aí da prova de vocês, vale muito a pena, não é? Temos um enorme benefício no estudo de uma lei com 9 artigos, não é? Que nós vimos aqui. Então, fique atento, complementa o que nós vimos, o que vem lá da legislação, da normativa internacional, com o que nós já buscamos internamente, mas aqui de uma forma muito clara, não é? Serve até de exemplo, inclusive, para os outros estados, para a própria esfera federal. Bem interessante essa lei do estado de São Paulo. Vocês gostaram? Vamos fechar aqui, então, a nossa aula e já já nós voltamos para falar de direitos humanos das pessoas em situação de rua.